Você sabia que a internet nasceu de um projeto militar secreto? Aquilo que hoje parece tão comum, tão natural, tão invisível em nossas vidas, foi concebido em meio a guerras, medos e planos obscuros. O Wi-Fi que usamos para assistir a filmes, a rolagem infinita das redes sociais, as mensagens instantâneas que enviamos a qualquer hora. Tudo isso tem origem em uma história que mistura espionagem, tecnologia e poder. Uma história que não começou em laboratórios de tecnologia modernos ou em empresas do Vale do Silício, mas sim dentro de salas fechadas, onde militares americanos planejavam como sobreviver ao pior dos cenários, uma guerra nuclear. Antes de continuarmos, já aproveito para te pedir algo importante. Você está no Atlas da Imaginação, o canal que revela os mistérios ocultos da história, da tecnologia e do futuro. Se inscreva agora, deixe o like e compartilhe este vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga a internet. Voltemos no tempo. Estamos nos anos 60. O planeta está dividido em dois blocos de poder. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, a União Soviética e seu bloco. É a Guerra Fria. A tensão é tão forte que a simples possibilidade de uma troca de mísseis nucleares poderia acabar com a humanidade em poucas horas. Os americanos temiam que, em caso de ataque, suas centrais de comunicação fossem destruídas. E então surgiu a pergunta que mudaria a história: como manter o fluxo de ordens e informações mesmo diante de uma catástrofe? A resposta foi dada pela DARPA, a Agência de Projetos Avançados de Defesa dos Estados Unidos da América. Nascia a ARPANET, uma rede de computadores capaz de resistir a ataques, porque era descentralizada. Não havia um único ponto de falha. Se um nó fosse destruído, os outros continuariam funcionando. Era, em essência, uma rede que imitava o próprio conceito de sobrevivência. Em 1969, ano em que o homem chegou à Lua, a ARPANET realizou sua primeira transmissão de dados. O objetivo era enviar a palavra login, mas o sistema falhou e apenas 2 letras chegaram ao destino. Lu, 2 letras simples, mas que pareciam conter uma mensagem profética. Lu, como em Lo and Behold, veja e admire. O que ninguém podia imaginar é que aquelas 2 letras seriam o início de uma revolução que transformaria a humanidade. Nos anos seguintes, universidades e centros de pesquisa começaram a usar a rede. O que nasceu como ferramenta militar se transformava em um espaço de troca de conhecimento. Cientistas enviavam artigos, trocavam ideias, experimentavam a sensação inédita de comunicação instantânea à distância. A ARPANET crescia, mas ainda era restrita. Era preciso dominar computadores gigantes, códigos e linguagens complexas. Para a maioria das pessoas, aquilo era inacessível. Então, no início dos anos 90, um jovem cientista britânico chamado Tim Berners-Lee apresentou uma ideia que mudaria tudo. Ele trabalhava no CERN, o Centro de Pesquisas Nucleares da Europa, e percebia como era difícil para centenas de cientistas compartilharem informações. Cada sistema tinha um formato diferente. Cada documento era difícil de acessar. Berners-Lee criou a World Wide Web, uma forma de organizar o conhecimento em páginas conectadas por links. De repente, qualquer pessoa poderia navegar, clicar, seguir caminhos, explorar informações. Era como se uma imensa biblioteca invisível tivesse sido aberta ao mundo. Mas ao contrário de uma biblioteca tradicional, não havia guardiões, não havia sensores, não havia limites. Com a chegada da web, surgiram os primeiros navegadores, como o Netscape Navigator. Pela primeira vez, milhões de pessoas puderam surfar na rede. O verbo navegar nunca mais seria o mesmo. E para facilitar ainda mais, surgiram mecanismos de busca como o Yahoo e o Alta Vista. Mas nada se compararia ao impacto de 1998, quando 2 jovens estudantes, Larry Page e Sergey Brin, criaram o Google. O que antes era uma floresta caótica de páginas se transformou em um jardim organizado. O Google sabia não apenas encontrar, mas classificar, prever, entregar o que você realmente queria. E foi nesse momento que a internet deixou de ser apenas um espaço de liberdade e passou a ser também um campo de negócios. Empresas descobriram que podiam lucrar com a atenção das pessoas. Descobriram que podiam coletar dados, perfis, gostos, desejos. A rede, que nasceu para proteger segredos militares e depois libertar o conhecimento, começava a se transformar em uma máquina de consumo e vigilância. Nos anos 2000, uma nova transformação abalou o planeta. As redes sociais, Orkut, Facebook, Twitter, Instagram. O que antes era uma rede de páginas, virou uma rede de pessoas. O ser humano passou a expor sua vida,
suas emoções, seus segredos. Publicávamos fotos, pensamentos, memórias, sem imaginar que tudo aquilo se tornaria matéria-prima para algoritmos poderosos. O que parecia liberdade era, na verdade, o maior banco de dados pessoais da história. E esses dados eram ouro. Você está percebendo o padrão? A internet sempre prometeu conexão, mas sempre escondeu interesses maiores por trás. E se você quer continuar acompanhando esse mergulho nas camadas ocultas da tecnologia, já sabe. Inscreva-se no Atlas da Imaginação agora mesmo. Ative o sininho e ajude a espalhar esse conteúdo, compartilhando com seus amigos. O que poucos sabem é que a internet que usamos todos os dias é apenas a ponta do iceberg. Por baixo dela existe a chamada Deep Web, uma camada onde estão informações que não aparecem no Google. Desde bancos de dados acadêmicos até arquivos governamentais. A maior parte da Deep Web é legal, mas também existe um território mais obscuro Dark Web. Olhe, no anonimato de sistemas encriptados. Surgem fóruns secretos, hackers, criminosos e mistérios que raramente vêm à tona. É a sombra inevitável de uma tecnologia que começou secreta e que continua guardando segredos em suas entranhas. E agora, chegamos ao presente. Vivemos a era da inteligência artificial. Hoje, tudo o que consumimos online é filtrado por algoritmos invisíveis. O que o Voca lê, o que o Voca vê, até as pessoas que aparecem na sua tela, são escolhidas por programas que aprendem com cada clique que você dá. Plataformas de streaming sabem o que você quer assistir, antes mesmo de você decidir. Redes sociais sabem quais emoções despertar em você. Ferramentas como o Chatbot 5 criam textos, ideias e soluções em segundos. É prático, é útil, mas também levanta uma questão assustadora. Quem controla os algoritmos? Estamos no comando ou estamos sendo conduzidos? A história da internet parece, em muitos momentos, um espelho da própria humanidade. Nascida do medo da guerra, cresceu na esperança do conhecimento livre, floresceu no comércio, mergulhou no vício das redes sociais e agora caminha para um futuro onde máquinas pensam por nós. Mas que futuro é esse? Alguns falam na internet das coisas, onde cada objeto do nosso cotidiano estará conectado, geladeiras, carros, roupas, tudo enviando dados em tempo real. Outros falam no metaverso, um universo paralelo digital, onde viveremos identidades virtuais, e há quem tema que a internet seja o berço de uma inteligência artificial autônoma, capaz de se expandir sozinha, sem limites. O que é certo é que a internet não é apenas uma ferramenta, ela é um fenômeno histórico, uma força invisível moldando sociedades, economias, culturas e até mesmo nossas emoções. Aquilo que nasceu como uma rede de guerra se transformou na rede que define o século XXI. E a pergunta que não cala: para onde isso vai nos levar? A internet será a chave de uma era de colaboração global e descobertas sem precedentes? Ou será a prisão invisível que molda nossas escolhas, vigia nossas mentes e controla nossas vidas? No Atlas da Imaginação, buscamos sempre revelar essas histórias, esses bastidores, esses segredos que moldam o presente e antecipam o futuro. Por isso, mais uma vez eu te lembro, se inscreva agora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque o conhecimento é a melhor forma de estar preparado para o que está por vir. E agora que você conhece a verdadeira história secreta da internet, talvez nunca mais se conecte do mesmo jeito.